Saída do Flamengo, Everton Cebolinha interessa a vários clubes brasileiros. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta as maiores possibilidades para o futuro do atacante. E o Cruzeiro de olho em Gabriel Peck, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. A Conmebol anunciou datas, horários e locais para os jogos das oitavas de final da Libertadores da América. Já dá para começar contando que o jogo escolhido pela Globo para ser transmitido para o Brasil é Cruzeiro e Flamengo. Os times se enfrentam nos dias 12 e 19 de agosto, duas quartas-feiras, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, às 21h30. Todas as demais partidas vão ser exibidas por concorrentes da Globo. Fluminense e Rivadavia se jogam em duas terças-feiras, 11 e 18 de agosto, primeiro no Rio, depois em Mendoza, 19 horas. Palmeiras e Cerro Porteño também jogam na quarta-feira, assim como Flamengo e Cruzeiro. Dia 12 e 19, primeiro jogo em São Paulo, segundo em Assunção, ambos às 19 horas. Mirassol e LDU se enfrentam em 13 e 20 de agosto, duas quintas-feiras. Primeiro jogo em São Paulo, com local ainda indefinido. O estádio do Mirassol não foi confirmado pela Conmebol, segunda partida em Quito, ambos 19 horas. Já Rosário Central e Corinthians, com transmissão da ESPN, se enfrentam em duas quintas-feiras, nos dias 13 e 20 de agosto. Primeiro jogo na Argentina, o segundo jogo em São Paulo, ambos às 21h30. E o Cruzeiro negocia a contratação de Gabriel Peck, meio atacante revelado no Vasco e que faz sucesso com a camisa do Los Angeles Galaxy. A informação do interesse do Cruzeiro no atleta foi divulgada pela Central da Toca. O Peck tem 25 anos de idade. Em sua passagem pelo Los Angeles Galaxy, ele completou recentemente mais de 100 jogos, com 43 gols e 27 assistências, participação importante em gols nessa média, jogando no futebol dos Estados Unidos. Ele havia sido comprado do Vasco por 7 milhões de euros, ou melhor, ele está avaliado em 7 milhões de euros e tem contrato até dezembro de 2028. Havia sido comprado do Vasco pelo Galaxy por 10 milhões de dólares. Importante registrar que, antes desse interesse do Cruzeiro, numa conversa que eu tive algumas semanas atrás com o Carlos Leite, seu representante, o Carlos Leite me assegurou que a ideia do Peck era sair dos Estados Unidos para jogar no velho continente, na Europa. Eu tinha tido essa conversa com o Carlos Leite a partir da especulação de que o atleta interessava ao Palmeiras. Quais são os clubes brasileiros interessados em Everton Cebolinha? Vale a lembrança de que o Flamengo vai ter a última chance de vendê-lo para tentar recuperar parte do dinheiro investido na janela de julho. E hoje, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio e até o Internacional são partes interessadas no atacante de 30 anos de idade. O contrato do Cebolinha com o Flamengo se encerra em 31 de dezembro e a renovação de contrato está completamente descartada. Ou seja, ou o Flamengo vende em julho ou assiste o jogador assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior para se mudar de graça a partir de 1º de janeiro de 2027. E aqui vem o grande ponto. O Flamengo, quando o comprou do Benfica, gastou 13 milhões e meio de euros. Na virada de 2025 para 2026, houve a necessidade de indenizar o Benfica em mais 1,5 milhão de euros. Isso estava previsto no contrato. Se o Flamengo não vendesse o Cebolinha até o último ano de contrato, haveria necessidade dessa indenização. Ou seja, o pacote Cebolinha, excluindo os salários, custou ao Flamengo 15 milhões de euros. O fato de estar muito perto do fim do contrato não permite que o rubro-negro sonhe com uma transferência alta. 3, 4, no máximo 5 milhões de euros cairiam do céu para o Flamengo. Mas pro Cebolinha é mais negócio e esperar até dezembro ainda que ele continue como reserva para sair do Flamengo de graça. E aí, em vez dessa compensação de até 5 milhões de euros ser paga ao Flamengo, quem recebe toda essa grana diluída como luvas ao longo de um novo contrato é o próprio jogador. Cebolinha, que soma 22 jogos, 3 gols e uma assistência na atual temporada. Fez apenas 9 partidas no Brasileirão, o que permitiria que ele atuasse por um outro time da Série A. Dá para dizer que o Corinthians e o Cruzeiro são dois grandes interessados no jogador, mas a gente deve ter a definição sobre o futuro do atleta um pouco mais para frente. Cebolinha, que já chegou a jogar e bem pela seleção brasileira, com 25 jogos e 3 gols marcados, caberia no seu clube do coração. Já uso o espaço para comentário para registrar o que você pensa sobre o atacante de 30 anos de idade, revelado no Grêmio e que no Flamengo nunca conseguiu ser protagonista.
Hora de falar sobre o Cruzeiro e Kaique, que não interessa ao Barcelona, virou alvo nas últimas horas de uma oferta oficial do Betis. O time espanhol monitora há bastante tempo o Kaique e ofereceu algo próximo aos 15 milhões de euros ou 90 milhões de reais que o Cruzeiro pretendia para negociar o atleta. Com a lembrança de que o Kaique quase se transferiu para o Como em janeiro, como é um time da Itália, que chegou a sugerir e oferecer 12 milhões de euros. Na oportunidade, o Cruzeiro preferiu vender o Cauã Prats para manter o Kaique. Só que o Kaique continuou se valorizando, chegou a jogar pela seleção brasileira na vitória contra a Croácia e segue chamando a atenção de clubes europeus. A tendência é que o Cruzeiro não aceite essa primeira oferta do Betis, até porque entende que a concorrência de outros times pode fazer com que esse valor seja elevado. Só para completar, contar que o Kaique tem 23 anos de idade, está no clube desde 2021 e tem no time profissional 129 partidas com 9 gols e 10 assistências. Você, na condição de dono da SAF do Cruzeiro, exigiria quanto para vender o Kaique ou não faria negócio? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Enquanto o Kaique pode sair, negociações para a compra de Gabriel Rojas, do Racing, seguem avançando. A tendência é que o Cruzeiro gaste cerca de 6 milhões de dólares pelo lateral argentino de 28 anos. Verdade que o Kaique e o Caio Jorge estão de saída do Cruzeiro. Também quero te parabenizar pelo seu... Obrigado, cara. Obrigado de verdade, Maurão, pelo superchat e pela mensagem carinhosa. Bora começar falando sobre o Kaique. Nessa semana surgiu... O primeiro a falar sobre Kaique no Barcelona foi um jornalista turco chamado Ekrem Konur. Não sei se é azar meu, mas toda vez que ele fala alguma coisa, e eu vou checar, a coisa nunca se confirma. E essa especulação de Kaique no Barcelona, ela acabou sendo reproduzida pelo Marca da Espanha. Aí eu falei, bom, então agora ele acertou, né? Pois bem, telefonei não, para ser sincero e preciso, eu mandei mensagem para o dirigente do Cruzeiro, até perguntei aí, você viajou, continua por aqui? Não, tô em Belo Horizonte resolvendo um monte de coisa. Falei essa história de Kaique no Barcelona. Eu vou ler o que a pessoa respondeu, porque aí você tira as suas próprias conclusões. Quer ver, ó? Tô pondo o nome da pessoa aqui no meu WhatsApp web. Peraí que eu escrevi o nome errado, se eu não puser certo. Ó, a pergunta foi assim, queria te perguntar se o Barcelona fez mesmo oferta pelo Kaique. Não, é mentira, tá? Mas tem novidade importante sobre o Kaique. Nas últimas horas, o Betis procurou o Cruzeiro e acenou com uma proposta que pode chegar até 15 milhões de euros. A gente está falando de quase 90 milhões de reais, era basicamente o que o Cruzeiro pedia para negociar o Kaique. A tendência é que o Cruzeiro não aceite essa oferta do Betis, porque a percepção é de que o Kaique está super valorizado no mercado e podem chegar outras propostas. A Copa nem começou há muito tempo ainda de janela, há muito tempo ainda para a janela abrir, e negociar agora talvez seja perder oportunidades de bons negócios, tá? Dá para dizer que o Betis é favorito, proposta perto daquilo que o Cruzeiro pretendia. No início do ano, o Cruzeiro quase o vendeu para o Como, da Itália, por 12 milhões de euros. Para completar, você perguntou sobre Caio Jorge. O fato dele não ter enfrentado o Fluminense na última rodada antes da pausa para a Copa fez com que o Caio Jorge se mantivesse com 12 jogos no Brasileiro. E esse é o limite de partidas para alguém que quer se transferir para outro clube. Se ele tivesse feito o 13º jogo, daria para descartar Caio Jorge, por exemplo, no Flamengo ou no Palmeiras. Diante disso, dá para imaginar que ele possa se mudar para outro clube? Para o Flamengo não vai rolar, tá? O Flamengo era o principal interessado, chegou a oferecer 35 milhões de euros em janeiro. Houve dentro do Cruzeiro quem imaginasse que o negócio era bom para o clube, por conta de todas as cifras, mas o Pedro Lourenço, que é o dono do dinheiro, disse não vou vender, e assim foi feito. Para agora, para metade do ano, dá para imaginar que o Caio Jorge possa ser negociado? Não. A resposta segue sendo não, e a avaliação interna é de que, se já era difícil imaginar uma venda para um rival brasileiro, agora é impossível, porque Flamengo e Cruzeiro vão se enfrentar nas oitavas de final da Libertadores. E o Pedrinho BH, o dono da SAF do Cruzeiro, está empolgadíssimo com a chance de ser campeão. Então ele não vai se desfazer de um jogador importante para reforçar justamente um grande rival. A ideia é o contrário, é trazer pelo menos 4 reforços para a janela da metade do ano. O nome do goleiro foi descartado, até porque o Otávio tem jogado bem, mas um lateral esquerdo é a prioridade máxima e o Gabriel Rojas do Racing deve ser contratado. Existe a chance de um zagueiro, o Igor Júlio é aquele que mais atende às expectativas. O volante dos sonhos do técnico Arthur Jorge é o Gregory e busca-se também um ponta, tá bom? Eu acho que o Cruzeiro precisa de mais um centroavante. Caio Jorge é excelente, mas, na minha opinião, o Neisser Villarreal não tem dado conta do recado.